Olá, boa noite a você que nos acompanha. O Repórter Canção Nova está começando. No programa desta semana vamos mostrar a série de reportagens especiais sobre as águas do Brasil. Você vai ver desde as nascentes, as águas medicinais, a produção de energia, o turismo em volta das águas e ainda os cuidados para a preservação deste bem tão precioso. A gente começa o programa de hoje trazendo até você uma série de reportagens especiais sobre as águas do Brasil. A nossa equipe mostra de forma inédita a preservação de um dos bens naturais mais importantes, a água. Nesta primeira reportagem, você vai ver a formação das nascentes e a história de pessoas que decidiram viver perto das águas. Fernanda Ribeiro e Genilson Passetti trazem para nós essas histórias. Qualquer um é capaz de reconhecer a riqueza cristalina da natureza. Abrigo para os animais, frescor e sustento aos seres humanos. Aproximadamente 2/3 da Terra estão cobertos de oceanos. O percentual de água doce representa quase 3%. O Brasil é um território privilegiado, dono de 12% das reservas de água doce do mundo e de alguns dos maiores reservatórios subterrâneos, como o Aquífero Guarani, que ocupa 65% de todo o território nacional. Para compreender a importância dessa preciosidade, é preciso saber de onde brotam essas águas. Seu Vicente abre caminho para todo visitante conhecer as belezas de sua terra. O seu cantinho é no interior, sudoeste de Minas Gerais, uma das áreas mais importantes para a origem da água no país. A Serra da Canastra tem muitas características: ar puro, vegetação nativa, 2 tipos de biomas, cerrado e mata atlântica, ambiente 100% natural, sem nenhuma interferência do homem. Essa joia da natureza também é lugar propício para que a água possa brotar. Em solo fértil, o orgulho por identificar cada volume de água é bem grande. Quase tudo tem afluente do Rio Grande, tem afluente tem o rio Araguari, que nasce aqui na Serra da Canastra. Parque Nacional da Serra da Canastra, um dos mais importantes parques brasileiros, criado em 1972. A origem do nome vem do formato de baú de rochas, que é visível já desde longe. É água que corre no chão, que cai do alto. Limpa e abundante, uma beleza que a natureza reconhece. As nascentes são reconhecidas em pequenos pontos e de riachos miúdos como esse, grandes rios se formam. Essas águas, por exemplo, são conhecidas pelo Brasil inteiro. É aqui mesmo que o Rio São Francisco, o Velho Chico, começa, um dos mais importantes cursos d'água do país e da América Latina. Ele começa aqui no estado de Minas Gerais e percorre o estado de Minas inteiro e vários estados lá do Nordeste. Ele tem uma importância muito grande dentro da sustentação da nossa economia. Hoje, vários projetos relacionados à água, principalmente lá no Nordeste, a questão da transposição de São Francisco, a questão de tentar levar água para quem precisa, ele tem uma importância muito grande. Nós não vamos conseguir fazer com que esses projetos tenham sucesso se nós não cuidarmos da fonte, da produtora de água. As águas da fonte do São Francisco e de muitas outras pelo país são resultado do afloramento da água subterrânea ou do lençol freático que atinge a superfície. Conservar esse recurso natural significa a garantia de maior quantidade e qualidade da água. A conservação e a preservação da vegetação ciliar, né? É ela que protege, é ela que faz com que a água brote, né? Você pode perceber que aonde não tem árvores, não tem nascente. Então, você
você pode ver que quanto mais protegida está aquela área, maior vai ser o volume da nascente. O curso natural da água nessa região faz com que outras nascentes se encaminhem para o São Francisco. Nesse trajeto, a água percorre quilômetros em pequenos córregos, formando pelo caminho, além de piscinas naturais, belos cenários de cachoeira. Essa daqui só tem 186 metros de altitude. A primeira queda do São Francisco é chamada de Casca d'Anta. A altura a coloca entre as 5 maiores cachoeiras de queda livre do Brasil. As águas do Parque Nacional da Canastra abrem caminhos para histórias como a da Dona Reinilda, que já nasceu pertinho do início do Velho Chico. O meu pai era proprietário das terras lá no Chapadão, né, até 1972. Em criança, desde a década de 58, 59, eu já sabia que tinha um importante nascente. Nós só não sabíamos que era nascente do Rio São Francisco, mas o meu pai preservava e tinha o carinho porque ele, como fazendeiro, sabia da importância da água. A filha também aprendeu a amar essas águas, tanto que decidiu viver por aqui. Criou família, montou seu negócio, sempre com as bênçãos do santo de devoção. Nós tivemos a ideia de trabalhar com turismo, falando da nascente do Rio São Francisco, do Velho Chico, todos os dias para os nossos clientes, que se apaixonam como nós somos apaixonados. E todo apaixonado que se preze sabe reconhecer os encantos do que se ama. Eu até sou suspeito de falar, porque aqui eu me sinto uma paz, uma tranquilidade. O barulho do silêncio aqui é gostoso. Portanto que eu venho aqui todo dia, nunca falo assim, eu não quero ir hoje. Sempre, todo dia eu quero vir, cada dia mais. Agora, nessa próxima reportagem, você vai ver algo curioso e atraente. As águas medicinais. Será que existe mesmo fontes que podem curar enfermidades? Hoje é dia de conhecer o maior complexo hidromineral do mundo, as fontes de águas minerais de Caxambu, no sul de Minas Gerais, que tem propriedades medicinais. Os detalhes na segunda reportagem especial da série Águas do Brasil. Água é sinônimo de saúde. O corpo humano sabe disso. Representa 60% do peso de um adulto. É o meio por onde ocorrem todas as reações químicas e metabólicas, da digestão ao transporte de nutrientes. Ela regula todas as funções do corpo, né? Então, a começar pelo sistema circulatório, regula a temperatura corporal e, além disso, ela é fundamental para os órgãos, né, funcionarem de forma geral no corpo. O organismo sente a necessidade de consumo, mas é porque a gente também elimina muita água. Quase 3 litros por dia. A sede é o termômetro do líquido no corpo. Por isso, a maior parte da reposição de água acontece pela hidratação. A prioridade é o líquido para hidratar e o alimento consegue suprir 10% da necessidade do indivíduo. A água é essencial para a vida humana, isso ninguém pode contestar. Mas será que existe uma fonte específica que pode curar enfermidades? As águas aqui de Caxambu têm essa fama e nós viemos entender um pouco melhor desse mistério. As tais fontes medicinais ficam em um parque exclusivo, localizado na região do Circuito das Águas, no sul do estado mineiro, na maior estância hidromineral do mundo. Maior diversidade de águas minerais em um único lugar do planeta. Isso é o mote que a gente vem trabalhando isso para transformar Caxambu como patrimônio da humanidade. Tombado como patrimônio histórico e artístico de Minas, o Parque das Águas possui 12 fontes minerais que jorram o tempo todo. São gasosas e com propriedades diferentes. Viote é carbogasosa, ferruginosa, fluoretada e radioativa. Com efeito diurético, é indicada para casos de cálculos renais. Mairinque tem 3 opções radioativas: antisséptica, anti-inflamatória e para irritação nos olhos. Ernestina Guedes, uma das mais ricas em propriedades minerais,
é indicada para doenças dermatológicas. Tem fonte que se tornou cartão postal na cidade. É o caso da fonte Dom Pedro II, a primeira a ser descoberta no terreno aqui do parque. É a fonte com reconhecimento internacional, com vários prêmios ao redor do mundo. E como não poderia ser diferente, a água daqui é aquela apreciada por todo mundo. O que achou da água aqui? Gostosa, saborosa. Para a senhora, o que achou da água? Boa. Para mim dá, porque eu gosto de água com gás. Dá para encher uma garrafinha saindo aí? Dá. As águas que homenageiam a realeza estão presentes em outras 3 fontes. Uma delas é o espaço dedicado à princesa Isabel, que teria se curado de uma anemia ao tomar a água de Caxambu. Tantas fontes distintas representam um marco geológico. Algumas têm mais de 40 mil anos. Que esses lençóis superprofundos, né, eles têm uma surgência exatamente nesse ponto, na base do Morro do Caxambu, e esse fraturamento todo dessas rochas criam diferentes veios que você vai ter diferentes características de águas minerais nesses diferentes veios. Isso explica um pouco toda essa diversidade, né, e principalmente a diversidade de águas que já tem gás saindo de dentro da terra. Hoje em dia, ninguém anda no parque de mãos vazias. Tem sempre uma ou várias vasilhas para abastecer. Todas essas são do Paulo. Ele teve gastrite por muitos anos. Garante que os sintomas foram embora. Queimação, né? Qualquer coisa que eu comia fazia mal. E aí comecei a tomar essa água, eu senti uma melhora. Aí passei a pegar para levar para casa. Já pego para a semana toda. Tem opção também para o visitante que deseja outras melhorias. A Fonte da Beleza não tem esse nome por acaso. Possui efeito calmante, hidratante e nutritivo para a pele. Luciana é daqueles que não perde a oportunidade. Tem que tentar, eu pelo menos tomei. Vamos ver se a gente consegue algum resultado, né? O povo se diverte, mas afinal, as águas daqui realmente podem curar? Podem curar, como qualquer água pode curar. Passam pelas rochas com minérios, minerais. Então elas vão captando, na hora que elas vão passando, é como se elas fossem buscando os minerais e vai criando nelas umas propriedades físico-químicas, tá? Que auxiliam na cura de diversas doenças. Auxiliam porque a cura não ocorre somente pelo consumo da água. Ela complementa o tratamento médico. É passar num médico que entenda das águas, que fale para você, não, você vai tomar 500 ml, 500 mililitros, meio litro dessa água. Então tem que ser alguém realmente que vai te dando o caminho das pedras. Se é bom, o negócio é entrar de cabeça. O banho terapêutico é rotina de todas as manhãs. Os jatos de água mineral da fonte Floriano de Lemos têm até 5 metros. O mais velho da turma tem 90 anos. Para o seu José, a vida saudável só é possível pelas águas naturais. Cura reumatismo, mancha de pele. A água é medicinal. Eu acredito que a água me ajuda a conservar a saúde. Porque não tem nada. A gente tem que conservar as coisas da natureza, né? E aproveitar. Muito interessante, não é mesmo? Quanta riqueza! E o terceiro episódio da série, nós vamos ver agora a água na produção de energia elétrica no Brasil. As águas brasileiras serviram para impulsionar o potencial energético do país. Esta terceira reportagem especial nos leva a conhecer os caminhos dessa história até o alcance da liderança em produção de energia no mundo. O Brasil da década de 50 sonhava com mais desenvolvimento. Um presidente visionário idealizava o progresso de 5 décadas em apenas 5 anos. Uma das necessidades era o aumento do potencial energético do país. A corrida por energia começou pelas águas de Minas Gerais. O Rio Grande não tinha esse nome por acaso. Eram mais de 1.300 quilômetros de extensão.
As águas cristalinas mudaram de curso para que os primeiros passos da construção da usina fossem dados. Que era uma enorme cachoeira, que no entanto Furnas tem esse nome porque o local é realmente uma grande furna. E eles aproveitaram a formação geológica da região para poder fazer o dique e a usina. Foram 10 anos de estudo e a construção foi de 57 até janeiro de 63. 2 anos depois, o reservatório atingiu o nível máximo. O Lago de Furnas tem 4 vezes o tamanho da Baía de Guanabara. A maior parte fica em Capitólio, cidade rainha dos lagos, pertencente ao circuito de nascentes do estado. A produção de energia da época foi suficiente para atender a 3 grandes capitais do Brasil. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, capital, que ainda era capital do Brasil, e São Paulo, capital também. Logo depois de Furnas, o governo começou a cogitar uma provável potência energética pela água no sul do Brasil. Essa ideia surgiu em 1960 pela observação das águas do Rio Paraná. A diferença é que não ficava somente no nosso país. Foi aí que Brasil e Paraguai se uniram para nascer a maior produção energética de água limpa e renovável do planeta. Itaipu binacional se tornou sinônimo de energia para os 2 países. Mas o Brasil sempre teve maior demanda. Pelo Tratado de Itaipu, ele prevê que a energia gerada pertencente a um país que aquele país não vai consumir, ele pode vender para o outro país, entendeu? Então, como o Paraguai ele demanda menos energia da Itaipu, esse excedente de produção o Brasil consome. A estrutura da hidrelétrica foi considerada uma das 7 maravilhas da engenharia moderna. O funcionamento depende de 4 fatores. O principal, disponibilizado também pelo desvio do Rio Paraná. A geração é um processo físico, fruto da interação entre campos magnéticos. A água ela chega no nosso reservatório através do Rio Paraná, ela é conduzida por um conduto até chegar na nossa turbina, que é a parte mecânica. Essa turbina, então, ela faz um movimento mecânico de rotacionar, tá? Aproximadamente 90 rotações por minuto. E essa turbina, ela está acoplada com o gerador, que é um equipamento elétrico. E aí a interação entre campos magnéticos no gerador que vai gerar a energia elétrica, né? Que logo depois de ser gerada, ela será transmitida por nossas linhas de transmissão. O mesmo processo acontece na usina em Minas Gerais. A diferença é o número de unidades geradoras. 8 em Furnas e 20 na hidrelétrica binacional. Por isso, a produção é superior. Itaipu virou especialista em gerar energia e bater recordes. Foi a primeira hidrelétrica no mundo a ultrapassar 100 milhões de megawatts-hora de geração anual. Se tornou também uma potência em produção acumulada. Nós geramos mais de 2,6 bilhões de megawatts-hora. Essa é uma marca que a Itaipu tem acumulado ao longo desses 35 anos de operação e que basicamente nunca será quebrada por outro empreendimento de geração de energia, né? A tecnologia da usina é direcionada para a manutenção da linha de transmissão e da unidade geradora. Tanto em Furnas como em Itaipu, a principal matéria-prima também precisa ser avaliada. No sul, o monitoramento é constante não só no reservatório, mas no Rio Paraná e afluentes. A quantidade de água determina a produção energética. São 49 estações que a gente monitora nessa área toda. E dessas 49, a gente monitora o nível do rio e a chuva, que envia dados para aqui, para Itaipu, via satélite de hora em hora dos níveis dos rios. E as nossas equipes viajam até as estações de forma esporádica, de 2 a 4 vezes por ano, para medir realmente a quantidade de água e verificar se essa relação nível do rio e quantidade ela é válida. As águas da usina também mudaram a dimensão da cidade. Foz do Iguaçu era um município com apenas 2 ruas, com cerca de 20 mil habitantes. As primeiras moradias foram construídas justamente para abrigar os trabalhadores da hidrelétrica. Em 10 anos, a população passava dos 100 mil habitantes. Uma dessas histórias é do seu Lazo. Por 12 anos, ajudou na construção da barragem da usina, estrutura que serve para represar água. Trabalhando uma semana de dia, uma de noite,
aos domingos, muitas vezes dobrando, porque aqui era o seguinte, tinha um ditado entre os nossos barrageiros aí, que aqui se ganhava o ouro, mas também se deixava o couro. O olhar para a geradora de energia é diferente, feito de mais experiência. Mas o carinho pela potência energética é algo que nunca vai mudar. Itaipu, para mim, eu considero como um filho. Eu vi nascer, eu vi crescer, agora está aí fazendo arte. Falo com carinho porque é uma coisa gostosa de você ver uma coisa que você participou e está aí fazendo, por exemplo, a diferença. Diferença no mundo, inclusive. A seguir, vamos ver como as águas atraem os turistas por todo o país e ainda a importância de sua preservação. Nós estamos de volta e continuamos nesse bloco do programa com mais novidades sobre as águas. Uma parte importante do turismo no Brasil também é movido pela força das águas. São milhões de pessoas que se deslocam entre esses atrativos para mergulhar de cabeça nas belezas do país. Esse é o assunto de mais um episódio da série As Águas do Brasil, que você vai ver agora. Um país rico de água doce, é certo que seria um bom atrativo para milhares de pessoas. Pelas águas, o turismo cresce, encontra novos meios de proporcionar uma experiência única para quem se aproxima. Muitas cidades brasileiras se desenvolveram a partir da água. É o caso de Capitólio. Localizado a 275 quilômetros de Belo Horizonte, o município é famoso por abrigar a maior parte do Mar de Minas. O lago artificial formado da construção da usina hidrelétrica de Furnas é a maior extensão de água do estado mineiro. Uma imensidão de água para 34 municípios. O Mar de Minas, cristalino desse jeito, mudou a geografia local e a vida de muita gente. Alisson é uma dessas pessoas. Nascido e criado na cidade, conta que o lago fez parte da infância. Fui criada no lago, pescando com meus pais, né? E a gente tinha um programa de toda sexta-feira, saía de barco, fazia as nossas... Então era realmente uma infância sadia. A experiência pessoal o ajudou na vida profissional. Sabe dizer o quanto o turismo é fundamental para a cidade. Só que dentro de Escarpas do Lago hoje gera mais de 2.500 empregos, direto e indiretamente, através de pessoas de faxineiro que cuida de uma casa, do piscineiro que cuida da piscina do jardim, através do marinheiro que cuida das lanchas das embarcações e a parte da construção civil. Se tem trabalho é porque o movimento é grande. Os turistas aparecem de todos os lugares. São proprietários de imóveis em um dos maiores condomínios de água doce e abrigadas da América Latina, visitantes brasileiros ou estrangeiros. A água, a vegetação, as cachoeiras, tudo muito bonito. What do you think about it? Very beautiful, fantastic. Mas se a atração é água, claro que quem vem não quer ficar em terra firme. Uma paisagem dessa atrai muitos olhares. Foi aí que o surgimento do lago ganhou outra vertente, o turismo. E aqui os visitantes têm muitas opções para conhecer toda essa beleza natural. É a maior concentração de embarcações em água doce do país. Os pilotos recebem instrução da Marinha para conduzir os passeios. Então nós tivemos o treinamento de primeiros socorros, treinamento de salvatagem, treinamento de mecânica, treinamento de pilotagem. Então foi diversos fatores que foi qualificando os marinheiros aqui. Aqui a gente tem um sentimento de liberdade, né? Você está no meio da natureza, cada dia lidando com pessoas diferentes, então você não cai numa rotina, você trabalha, você ao mesmo tempo diverte, né? As lanchas levam o visitante a conhecer uma das vistas mais bonitas do lago.
As águas esverdeadas contornam paredões em forma de cânions. As belas cachoeiras são parada obrigatória, tanto para se banhar ou só mesmo para admirar o local. Toda a formação rochosa que a gente tem aqui é tudo natural. O pessoal às vezes pergunta, foi feito por alguém? Foi e tal. Eu falo, foi. E a quem? Foi um engenheiro, o maior de todos, né? Que é Deus. Quando o assunto é água, tem uma paisagem brasileira que conquista qualquer turista. As cataratas são uma das belezas do Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade desde 1939. A visita mais tradicional começa com uma viagem de ônibus pela estrada preservada do parque. Poucos minutos depois, já é possível se deparar com esse cenário. A Fernanda veio pela primeira vez aos 3 anos de idade. 30 anos depois, resolveu matar a saudade. Muito bonita, né? Um espetáculo da natureza, proporcionado por Deus, aí é realmente algo fantástico. Agora vai ficar de fato registrado, mais do que na máquina, na câmera, na memória, né? Para registrar mesmo na memória, é preciso fazer uma caminhada de mais de 1 quilômetro. Pelo caminho, mais surpresas. Nos passos lentos sobra tempo para as fotos. São lentes do mundo inteiro. As turistas da China se impressionam com o visual. Muito legal, a natureza muito forte. São mais de 170 nacionalidades, dos lugares mais distantes do planeta. E para nós, assim, é um grande orgulho participar disso, receber essas pessoas aqui e compartilhar essa maravilha da natureza. No ponto alto do passeio, na fronteira mesmo com o território da Argentina, a gente se protege com essas capas aqui para ficar o quê? Cara a cara com as cataratas. E aqui é sempre movimentado, são cerca de 2 milhões de turistas o ano inteiro para admirar uma das 7 maravilhas naturais do mundo. As mais de 200 quedas d'água mudam em cada época do ano. Do lado brasileiro, dá para se ter uma visão panorâmica delas. É possível também acompanhar o passeio no território vizinho. A ponte semelhante à do Brasil na Argentina proporciona outra experiência. Só que o argentino que visitou os 2 lados faz questão de dizer. Pero la vista de este lado es inigualable. La vista es muy bonito de este lado, del lado brasileiro. Mas se for para conhecer mais detalhes, que tal um safari? O tour começa em 4 rodas, passa por essa rampa adaptada e termina dentro desses botes. De cima, a visão é tranquila, mas daqui de baixo, bem radical. Depois de 26 anos pilotando um desse, Delcio garante. Eu acho que 100% gosta. É muito difícil alguém reclamar de alguma coisa. É mais fácil reclamar que foi pouco do que não gostou, né? Se é bom, chegou a nossa vez de experimentar. Um banho de lavar a alma. Prova que perto da água, tudo pode se tornar inesquecível. Realmente as águas são um grande atrativo turístico. Nós vimos a importância da água desde as suas nascentes, também como medicinal, na produção de energia e no turismo, como uma das belezas naturais do país. Mas mesmo diante de tamanha importância, a realidade de preservação da água ainda é um desafio no Brasil. Na última reportagem especial desta série, vamos conhecer agora as principais soluções para que o cuidado com a água seja uma atitude de toda a sociedade. Na teoria, água não tem cor, mas por ela, a natureza ganha os mais variados tons, seja no verde das matas ou no colorido das flores. Água em quantidade e qualidade. Há algum tempo, esse bem precioso tem se tornado motivo de preocupação no Brasil. Cenários de seca, desmatamento, queimadas e outros prejuízos ao meio ambiente.
causa e consequência do grave problema da falta de água. No primeiro semestre deste ano, a Agência Nacional de Águas revelou que mais de 60 milhões de pessoas podem ficar sem água no país se não houver cuidados. Uma mina como essa, que consta aqui que já estão mais de 30, 40, 50 anos nesse local, as pessoas fazem uso dela, né? Sem saber direito de onde vem essa água, mas o risco de perder isso daqui para ali é muito rápido. Basta alguns descuidados que amanhã ou depois não tenhamos uma água de boa qualidade. Na verdade, parece que a gente só começa a pensar no que pode ser feito depois que a gente passa por esses transtornos. O mineiro de Formiga, no centro-oeste de Minas Gerais, conta que há 2 anos teve que enfrentar dificuldade. Na minha casa mesmo teve o racionamento de água. O abastecimento ele ocorria semana sim, semana não. Outro município de Minas Gerais que convive com o problema está localizado no circuito de nascentes do estado. A cidade, que se desenvolveu cercada por água, já enfrentou dificuldades no abastecimento. Esse aqui é o córrego do Ambrósio, o primeiro responsável por esse serviço aqui. Hoje já não é mais o único, secou bastante, opera só com 30% da sua capacidade. E com isso o município teve que tomar providências. A chefe do Departamento de Meio Ambiente explica que já trabalham em ações para revitalizar as áreas de nascentes. Nós fomos contemplados com recurso recentemente e a primeira ação que nós estamos concluindo a primeira ação nesse mês, que é a instalação das fossas biodigestoras. E o principal objetivo dele é a melhoria qualitativa e aumentar a quantidade de água da bacia também. A ideia do Heitor é evitar que o transtorno de formiga volte a ocorrer. Ele tem acompanhado alguns projetos para zelar por essas áreas. A iniciativa do Centro Universitário do município é orientar os produtores rurais para cuidar do espaço. O programa Vida Nova Rio Formiga veio para suprir essa necessidade. E dentro desse programa surgiu o projeto Terra das Águas. E além dessas ações não ter nenhum custo ao produtor, o produtor ainda vai receber um pagamento por serviço ambiental. E a resposta foi positiva. Muitos deles querem participar, porque a água para eles também é essencial. Preservar exige mesmo conhecimento e dedicação. Nós podemos adotar o uso de terraços, aqui na nossa região são comumente chamados de curvas de nível, que nada mais são do que canais locados ao longo de uma encosta, dentro das propriedades ou dentro da região de interesse onde a nascente está localizada, que a gente intercepta a água da chuva que escoa e ao cair dentro desses canais, desses terraços, essa água infiltra no solo, abastecendo o lençol freático e automaticamente esse lençol aflora lá na nascente. Nós podemos usar também as cacimbas ou as bacias de detenção ou barraginhas, que também tem o mesmo objetivo. A vegetação do entorno é fundamental no processo. O Código Florestal tem regras específicas quanto a isso. A preservação dessas matas também dificulta que o gado chegue até a nascente, compactando ali o solo do entorno e obstruindo a nascente também. A água preservada também precisa de cuidados. A falta de tratamento de esgoto, que também preocupa moradores em Minas Gerais, é outro passo. Fazer toda a coleta do esgoto dentro do município, e posteriormente levado esse material para uma estação de tratamento, feito o tratamento de esgoto, e aí sim lançar essa água tratada novamente para o lago. Para o consumo, o zelo é o mesmo. Até ser embalada, a água precisa passar pelo processo de qualidade. Aqui, cadeia produtiva sustentável começa desde a captação. A fonte de água mineral é exatamente aquilo que a natureza repõe no lençol freático. Portanto, a fábrica só pode explorar aquilo que a natureza coloca automaticamente nas reservas do lençol freático. Quando pensamos na demais cadeia produtiva, o invase, ele é feito sem nenhum tratamento químico, o que não gera nenhum residual químico a ser lançado no meio ambiente. A ação consciente gera esperança. Desde o início do ano, caminhões são abastecidos para seguirem a Brumadinho, em Minas Gerais. Mais de 2.000 fardos de água auxiliam a quem precisa.
Especialistas na área, produtores rurais e outros profissionais no assunto sabem bem dessa realidade. Mas e quanto a nós, consumidores e, de certa forma, até leigos na questão? A atitude do homem é fundamental nesse processo. A igreja reconhece a importância desse cuidado. Dom Mauro mudou de endereço para ficar mais perto de um local de preservação. Na Serra da Canastra, em São Roque de Minas, consegue viver o que a igreja pede no que diz respeito ao zelo com a água. Uma das responsabilidades da nossa fé é cuidar do planeta. Não é algo estranho, é a criação de Deus. A nós foi confiado. E o planeta sem água é um lugar sem vida. Vida é para ser cuidada nos detalhes. As pequenas ações do dia a dia fazem a diferença. O fato de você descartar seu lixo corretamente está envolvido com a água. Tudo que você faz referente ao ambiente, ao meio ambiente, ele está diretamente criando condições para termos um mundo melhor e, evidentemente, água de boa qualidade. Em muitos pedacinhos do Brasil, ainda é comum procurar água de mina para abastecer a família. Seu Jorge faz isso há 10 anos. O maior sonho é ver a fartura de água continuar a jorrar. Porque sem água a gente não vive. E quando tem uma nascente de água dessa, tem que cuidar o máximo possível, né? Para não faltar para a gente. Amai-vos uns aos outros, eu diria hoje, com a ecologia integral, é amar também a Mãe Terra. Ela é a fonte da vida. O nosso amor se estende a tudo. A natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Elas que nascem miúdas e se aglomeram em grandes rios, que nutrem a terra, o ar e os seres vivos. O mundo feito de água tem mesmo cor. Hoje, mais do que nunca, o futuro das águas está bem nas nossas mãos. No próximo bloco, vamos ver a situação do rio Tietê na capital paulista e ainda a presença dos agrotóxicos que afetam nossa vida. Estamos de volta e continuamos falando sobre esse bem precioso que é a água. Vamos agora para um assunto bem atual na maior cidade do país. Infelizmente, a situação do rio Tietê, um dos mais importantes de São Paulo, piorou nos últimos anos. O rio virou depósito de esgoto e lixo e, por causa disso, a mancha de poluentes alcançou 163 quilômetros. As capivaras dão um mergulho no maior e mais importante rio de São Paulo. É a vida que resiste naquele que era para ser o cartão postal da cidade, mas que há pelo menos 70 anos ele tem sido visto assim, com águas escuras e poluídas. Seu Décio, morador da região desde 1961, olha para o velho Tietê com saudades. Nadava, pescava, tudo. Como é que ele era? Era mais ou menos limpo. Não vou falar para você que era 100% limpo, mas era bem limpo, dava para nadar, dava para pescar, tinha peixe, tinha cobra. Ao longo dos seus 1.100 quilômetros de extensão, o rio Tietê expõe um problema crônico. A poluição provocada pelo esgoto que é despejado e também pelas toneladas de lixo que são descartadas em seu leito. Desde a década de 90, o rio vem sendo despoluído, mas a situação piorou nos últimos 6 anos. É o que mostra um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica. A mancha de poluição alcançou 163 quilômetros neste ano, aumento de 33% em relação ao ano passado, quando o rio tinha 122 quilômetros poluídos. Em 2014, eram 71 quilômetros poluídos, a menor marca da série histórica. Os pesquisadores apontam que houve redução de investimentos. Somando a diminuição do investimento em um período que também choveu menos, e quando chove menos, a menor possibilidade de diluição dos poluentes que estão na água, também ajudou a
termos esse número aumentado do ano passado para esse ano. Mantivemos um ritmo de investimento adequado, demos prioridade para a água, mas mantivemos o projeto Tietê em andamento. A respeito deste ponto isoladamente, eu preferia olhar a trajetória. Nós já tivemos uma mancha de poluição de 530 quilômetros. Essa mancha foi reduzida em 3/4. Hoje a gente tem 25% da extensão da mancha que já aconteceu no passado. O pintado no rio é uma intervenção artística para dizer que a espécie existia no Tietê. A perspectiva é que a sociedade continue pressionando, que esses dados sejam um alerta de que os investimentos não possam parar e que a gente possa, em algum tempo, não sei se em 10, 20 ou 30 anos, a gente possa ter o nosso rio Tietê limpo. Mas a gente só vai ter o rio Tietê limpo se todos os rios que desagam direto ou indiretamente nele estiverem limpos também. A gente não deve imaginar aqui o Tietê, que no Tietê a gente vai ter essa possibilidade de natação. Por quê? Porque nós temos muita gente e nós estamos na cabeceira do rio Tietê, a parte alta do rio Tietê. Quase 6 décadas observando o rio, seu Décio e toda a população gostariam de ver o rio diferente. Eu gostaria de ver ele limpo, né? Mas eu acho que vai ser impossível, porque já fizeram várias tentativas e nunca deu certo, né? Parece que nunca foi avante esse negócio, entendeu? Ficou só na conversa. Mudando de assunto, mas ainda falando de meio ambiente. Há 4 anos, vários países tiveram a oportunidade de adotar a nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável proposta pela Organização das Nações Unidas. Na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, algumas iniciativas começam a despontar. Futuro sustentável, um dos maiores objetivos da sociedade atualmente. Pensar em soluções que causem menor impacto no meio ambiente deve ser a responsabilidade dos mais de 7 bilhões de pessoas do nosso planeta. Projetos como redução do consumo de energia, coleta e descarte adequado do lixo eletrônico e plantio de árvores em geral fazem parte de uma cultura de sustentabilidade. O município de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, abraçou a agenda da ONU, que, dentre outros pontos, está o incentivo a uma cultura de sustentabilidade. Então, se a gente pensa o planeta, primeiro a gente tem que pensar em mudar a cidade. Mudando a cidade, nós mudamos o país e ajudamos a mudar o planeta, ou preservar o planeta. Os alunos de uma escola técnica no interior de São Paulo aproveitam o aprendizado ao longo do curso para praticar soluções que impactam positivamente no meio ambiente. Além da gente estar conscientizando, a gente também está aprendendo com o nosso trabalho, né? Porque a gente desmonta, a gente entende como funciona cada circuito. O projeto de conclusão do curso do Rafael também não foge ao apelo da sustentabilidade. A armadura do Homem de Ferro, a gente utilizou EVA. Foi EVA e papel de caderno. A gente pegou ela através de um programa, fatiamos ela e conseguimos montar como um quebra-cabeça. E todo o material, todos os retalhos do EVA, a gente reciclou para que não poluísse. E o papel também foi através de caderno que a gente já tinha utilizado, caderno de escola mesmo. Para a professora do curso de eletrônica, o mais importante é criar uma consciência de preservação responsável. O principal objetivo é a conscientização dos alunos para cuidar do meio ambiente. A gente aplica a filosofia da reciclagem, da reutilização, né, e principalmente de repensar o cuidado com o meio ambiente. Na mesma escola, o professor Ricardo iniciou com os alunos um projeto de plantio de hortaliças. Nós pensamos nesse projeto para que cada um tivesse a experiência de poder fazer alguma coisa. Não só ter aquela aula na sala, como se diz, mas ter uma aula extra-sala. Tiago desenvolve na universidade que estuda o projeto Ponto Iluminado. A ideia é iluminar pontos de ônibus com geração de energia solar e já desperta interesse da sociedade. As ações que nós estamos pensando agora é expandir esse projeto para escolas, prefeituras, inclusive na área de educação e sociedade. Nós já recebemos mais de 400 pessoas aqui para mostrar um pouco mais sobre a questão da eficiência energética, da geração distribuída, como isso pode impactar na própria sociedade. Agora o assunto é energia solar.
O Brasil ainda aproveita poucos raios solares para produzir a chamada energia limpa, mas tem gente que faz as contas e usa a luz do sol para gerar economia. Igreja de Nossa Senhora do Ó, aqui em Sabará, cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje a gente vai contar uma história de um rapaz que está economizando muito com energia elétrica usando placas fotovoltaicas. Um ano atrás, em decisão com a esposa, Rodrigo fez as contas e resolveu investir cerca de R$15 mil na instalação da energia solar. É uma energia limpa, sustentável, né? E que vai trazer uma economia boa para a minha família. E eu considero um investimento, e é um ótimo investimento comparado a outros, como poupança, tesouro direto, né? Eu pagava aproximadamente R$300 de conta, né? São 5 pessoas na minha residência, e hoje eu pago R$50, né? Que é a taxa mínima, e ainda sobra energia para mim poder mandar para uma outra residência. O país deve ter um salto de 44% na capacidade instalada de energia solar este ano. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Apesar do enorme potencial, este tipo de energia representa menos de 2% da matriz energética nacional. Comparando o Brasil com outros países, como a Alemanha, por exemplo, na Alemanha a gente tem um índice de radiação muito menor e temos uma potência instalada realmente muito superior. Praticamente, se pegássemos toda a potência instalada da Alemanha e trouxéssemos para o Brasil, praticamente dobraríamos a geração de energia através das placas fotovoltaicas. Temos muito a investir nessa área e com certeza vamos crescer muito nos próximos anos. Este engenheiro fala da relação custo-benefício. Bruno lembra que o investimento é alto, mas que em até 6 anos o retorno é garantido. Às vezes a gente chega num cliente e fala assim, a sua usina vai ficar R$30 mil. Ele toma um susto, mas ele não pensa que daqui a 5 anos aqueles R$30 mil já voltou para ele e a partir daí ele só tem a ganhar. Em muitos casos, essa economia varia em torno de 95% da conta de luz. Em alguns casos, a gente consegue uma economia ainda maior. Por exemplo, nesse cliente aqui, em fevereiro de 2019, antes da gente instalar a usina para ele, ele tinha um consumo de 3.847. Aí, no mês seguinte, a partir do mês seguinte, quando a gente instalou, a concessionária veio e vistoriou, a gente conseguiu reduzir o consumo dele a R$123. Nem precisa fazer muita conta. Além de uma bela economia para o bolso, a natureza agradece. E até que ponto a mudança de clima no planeta pode colocar em risco espécies corriqueiras que avistamos no dia a dia? Acredite, isso já está acontecendo. E o pior, os números são assustadores. Você, adulto, já teve a sensação de que já não vê tantos pássaros como antigamente? Se sim, não é por acaso. Peter Maher, diretor do projeto ambiental da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e coautor de estudo publicado na revista Science, afirma que quase 3 bilhões de pássaros se perderam ao longo dos últimos 50 anos em todo o planeta. Os pesquisadores rastrearam populações de 529 espécies usando décadas de contagem de pássaros no solo e dados de radar meteorológico. 47% das aves do campo perderam espaço por causa da intensificação agrícola. As costeiras e migratórias, dependentes de habitats sensíveis, sofreram queda de 37%. Elas já não encontram mais o habitat para onde migravam. Mas não são somente as aves que estão desaparecendo. Quando você olha a vida nos oceanos, se dá conta de que estoques de atum e de salmão caíram. Lotes de organismos marinhos estão sendo impactados de maneira horrível. Nós, como seres humanos, dependemos desse ambiente, nesse ecossistema, tanto quanto esses outros organismos. A mão do homem pesa nos mais diferentes níveis. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas divulgou em Mônaco um novo relatório que alerta para o derretimento de geleiras e o aumento do nível dos oceanos. As mudanças climáticas provocarão aumentos sem precedentes à temperatura dos oceanos e o crescimento do nível dos mares, com a subsequente redução das espécies marinhas. O cenário é de fim de mundo. Aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, tempestades e ciclones. De acordo com o relatório, os oceanos se aqueceram sem interrupção desde 1970 e absorveram mais de 90% do calor em excesso no sistema climático.
Desde 1993, a taxa de aquecimento dos oceanos mais que dobrou. A boa notícia é que a natureza é resiliente, desde que seja dada alguma chance. Marra afirma que se nós, como seres humanos, começarmos realmente a valorizar a natureza, colocar em prática políticas que protegerão esses animais que compartilhamos em nossa casa comum, pelo menos as aves responderão rapidamente. E ele até tem uma estimativa de prazo. Em 5 ou 10 anos, poderíamos ver facilmente algumas dessas espécies aumentar. Talvez seus filhos nem notem que eles estavam em menor número na infância. Caso contrário, corremos o risco de, no futuro, ver pássaros como uma sombra de um passado que, aos poucos, saiu de cena. Para sempre. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essa ou outras edições, acesse nossa página na internet noticias.cançãonova.com ou pelo YouTube do Canção Nova Play. No próximo domingo a gente volta, se Deus quiser. Uma boa noite e uma ótima semana para você.